O Arnaldo, esse ponto do Casão é interessante, né? O São Paulo, nas outras vezes, a não ser contra o Palmeiras, que tinha vencido o primeiro jogo, mas o primeiro jogo era no Morumbi, ele de fato teve que remar para inverter placares aí, né? Jogando no Morumbi, aí amassa e tudo mal. Mas e falou da força mental, que nessa hora precisa de força mental. Haja força mental para esse grupo do São Paulo, formado por jogadores até experientes, mas pouco vencedores, né? Que é o Rafinha, e aguentar essa pressão. E aí o Dorival tem um papel bem importante nessa história. Bom, para o cara que tem o pé atrás, então não é o citado pelo Renato, não é o São Paulino citado pelo Renato. O São Paulo, quando teve a vantagem na Copa do Brasil, foi contra o Sport e veio para o Morumbi, perdeu por 3-1 e se classificou nos pênaltis, com 2 gols de vantagem. 2 gols de vantagem. Nata lembra bem, ela está fazendo sinal com a cabeça aqui. Esse jogo, no início da trajetória, depois de 8 anos, o São Paulo veio com 2 gols, tomou 3-1 do Sport. E muito por conta dessa situação que o Casão está falando. O jogo já estava encaminhado, a classificação, relaxou, e aí quase foi eliminado lá antes de pegar o Palmeiras, antes de pegar o Corinthians e agora antes de pegar o Flamengo. Essa questão mental, Tironi, ela é fundamental numa decisão. Você tem razão, do elenco atual tem poucos jogadores de fato vencedores. O Rafinha tem o seu histórico, cartel em todos os clubes, mas não no São Paulo. O Caleri não ganhou no São Paulo. O Arboleda e alguns que ganharam o título paulista contra o Palmeiras não tinha torcida no estádio. Então aquela conquista é uma conquista que foi do time, não foi da torcida, é uma circunstância diferente. E eu vejo a situação do São Paulo como eu acompanhei quando era garoto primeiro, depois adolescente, as filas do Corinthians e do Palmeiras. Fila é uma situação em que você tem os seus próprios fantasmas, independentemente do adversário. Né? O Casão lembra e viveu muito o Corinthians. Em 77, para o Corinthians sair da fila, todo mundo lembra do gol do Basílio. O Corinthians ganhou o primeiro jogo da Ponte Preta, só Sim. precisava empatar o segundo, saiu na frente e tomou a virada da Ponte Preta. E foi para o terceiro jogo. O Palmeiras, que saiu da fila contra o Corinthians, com um timaço do Vanderlei Luxemburgo, perdeu o primeiro jogo para o Corinthians, gol do porco do Viola. E só ganhou de 4 depois, quando o Corinthians teve o time inteiro expulso. O tempo normal foi 1-0. Então, esses fantasmas próprios de quem está na fila são muito pesados. Então, esse emocional, e aí, como a Renata falou, o peso foi reforçado pela vitória no Maracanã. Está muito perto, mas a Copa do Brasil já esteve a 1 minuto do São Paulo. O São Paulo tomou a virada com o Cruzeiro em 2000, faltando 1 minuto para acabar. O futebol tem essas coisas. Agora, o lado positivo. O São Paulo tem no comando um treinador já rodado, sereno, que não coloca essa paura que eu falei toda, essa lista de coisas, na sacola para levar. Eu acho que a atitude do Dorival depois do jogo contra o Flamengo foi baixar a euforia da vitória fora de casa, foi reforçar a convicção no time titular, tirando todo mundo do jogo Fortaleza, treinar o time, descansar e preparar o time, que vai ter uma lua desgraçada em São Paulo no domingo, enquanto o Flamengo se dividiu, metade foi para Goiânia, metade ficou no Rio de Janeiro. Então, esses detalhes, os detalhes táticos, físicos, eu acho que o São Paulo tem o controle. Agora, o detalhe emocional a gente só vai ver quando a bola rolar. Porque quando um time está na fila, qualquer circunstância da partida, ela pode servir para uma comoção como para uma depressão. O limite é muito tênue. Então, se o Flamengo faz um gol, a gente não sabe qual vai ser a reação do estádio e do São Paulo. Se o São Paulo faz um gol na frente, como fez o Maracanã, talvez o São Paulo resolva. Mas a circunstância é muito diferente das eliminatórias para Palmeiras e para Corinthians. Porque você está ficando próximo da conquista. Só que você não conquistou ainda. Então são muitos desafios internos que o São Paulo tem para domingo, além do adversário. Então não adianta só a gente analisar, eu acho, a confusão e a bagunça do Flamengo em 2023, que de fato não tem um conjunto,
não tem direção, não tem comando, tem um racha muito grande, mas o São Paulo tem seus próprios fantasmas para vencer no domingo no Morumbi. O Renato, o rubro-negro, ele está aguardando aí o fato novo há um certo tempo. Não, tira o Sampaoli. Não, agora vai acontecer não sei o que lá. Esse fato novo não aconteceu, o São Paulo está aí, o Marcos Braz está aí, tá a turma toda aí, assim eles vão para a final. Porém, tem os treinos do Arrascaeta ao longo da semana, que é outro tipo de jogador. Um jogador que, em forma, faltou muito no jogo de ida. Talvez seja esse um fato novo para o Flamengo? Olha, sem dúvida nenhuma, é uma coisa importante para o Flamengo. O Rascaeta é, hoje em dia, no elenco, o único cara capaz de, no meio daquela pasmaceira tática que o São Paulo transformou o Flamengo, encontrar um passe, fazer uma jogada, uma tabela, uma triangulação, e dali sair um gol. Então, a volta dele, que é certa, nem que seja no sacrifício, mas ele vai jogar, isso está rigorosamente garantido, e vai começar como titular, a volta dele é um alento. Eu só acho que talvez seja pouco diante da causa absoluta que se instaurou no Flamengo. Só para você ter uma ideia, eles fizeram uma reunião agora e resolveram que o São Paulo não fica mais. Imagina, eles resolveram que o São Paulo não fica mais e o cara vai dirigir o Flamengo na final da Copa do Brasil. Tá decidido que ele não vai ficar, Imagina, então? houve uma reunião e decidiram bater o martelo em 2024, não tem Sampaoli. Então imagina qual Rapaz. será o estado de espírito do Sampaoli, que já é louco normalmente, depois de ouvir isso aí. Então é inacreditável, né? O Flamengo é um fenômeno de equívoco. Eu só não digo que já acabou, como muitos amigos tricolores dizem, porque é o teu negócio. Um dia feliz do Arrascaeta, uma bola enfiada por Bruno Henrique, o próprio Gabigol, que aparentemente não vai começar jogando. Andei lendo umas escalações aqui agora, tem o Pedro, não tem o Gabigol. Ainda assim, são jogadores que podem, numa jornada feliz, decidir o jogo. Eu lembro sempre o jogo com o Botafogo, que os pouquíssimos defensores que o São Paulo ainda tem, dizem assim, não, mas jogou muito bem contra o Botafogo. Mentira, não jogou bem contra o Botafogo. Ganhou um gol contra com 1 minuto de jogo, e depois que o Botafogo dominou, amassou e empatou o Flamengo, o Bruno Henrique resolveu decidir a partida. Foi isso que aconteceu. Então, quando você tem jogadores como o Bruno Henrique, como o Arrascaeta, o próprio Gerson, se estiver numa jornada feliz, tá? São jogadores muito acima da média. E só eles podem decidir alguma coisa. Se depender do esquema tático, o Flamengo realmente já vai entrar em campo com a faixa do São Paulo na mão para botar ali quando cruzar, quando tem aquele comprimento do dia do coisa, já vai todo mundo botando faixa, porque depender do Sampaoli não vale rigorosamente nada. Ô, Casão, deixa eu olhar o copo cheio nessa história do Sampaoli aí, que o Renato acaba de dizer, que teve uma reunião na Gávea e que foi decidido que o Sampaoli não fica pro ano que vem, enfim. Os jogadores estão divorciados do Sampaoli, todo mundo sabe, a torcida, todo mundo. O Sampaoli está lá sozinho, isolado e tal. Esse não pode ser um fator positivo para os jogadores? Fala, cara, esse cara não vai estar mais aqui. Vamos a gente resolver esse negócio porque a chave vai virar. Não pode ser? Na Então, cabeça do jogador tem isso? cara, muito difícil. Olha só, o divórcio não é só do grupo de jogadores com o Sampaoli, com torcida, com o Sampaoli, com o Marcos Braz, com o Landim. Dentro do próprio time tem divórcio, cara. Porque um time que não consegue jogar bem, não consegue jogar, não consegue fazer gols, perdeu vários jogos, o Bragantino 4-0, Cuiabá 3-0, o Olímpia 3-1, teve Atlético Paranaense 3-0. Foi amassado pelo São Paulo no jogo, né? Mas perdeu só de 1-0. Cara, o diretor, o vice-presidente de futebol, vice de futebol, deu uma mordida na virilha do cara no shopping essa semana. Começou com soco no Pedro. Depois foi soco do Gerson, quebrou o nariz do Varela. Depois, Marcos Braz o tempo todo falando que o ambiente tá legal, e tá todo mundo vendo o que não tá. Sai uma coisa ridícula daquela no shopping. Aquilo é um escândalo, cara. Aquilo é um escândalo. Né? Aquilo que o Marcos Braz fez no shopping, aquilo que o Marcos Braz fez no shopping e não faz na Câmara dos Deputados é um escândalo. Ele deve respostas à torcida do Flamengo
e ao cidadão e cidadã do Rio de Janeiro como vereador. Então, é muito difícil esse pacote mudar numa partida de futebol. Eu vou assim. A Arrascaeta pode decidir o jogo? Pode. O Gerson pode decidir o jogo? Pode. O Bruno Henrique pode decidir o jogo? Pode. Até o Pedro, que não está bem, ou o Gabriel, se entrar no jogo, que não estão bem, são jogadores que podem decidir um jogo. É disso que o Flamengo vai sobreviver no domingo. É disso. Porque é assim, quando está um caos desse... Porque, assim, a crise é tremenda no Flamengo, né? A crise de relações é tremenda no Flamengo. Tem duas coisas. Vai pro jogo, às vezes os caras falam assim, vamos se unir, vamos jogar, e atropela todo mundo. Ou vai, e no na primeira bola que perde, já não divide mais, não é por falta de vontade, não é de propósito, é porque não tem força mental para isso. Quem está dando força mental para os jogadores do Flamengo nesse momento? Ninguém. Ninguém. Com todo esse problema, né, esses problemas de agressão, Marcos Braz, quem seria o cara que sentaria com os jogadores e tentaria separar o que está acontecendo nos bastidores de um jogo final contra o São Paulo, passar moral para os jogadores, força e fazer um trabalho mental positivo? Seria o treinador, certo? É o treinador que faz isso. O cara já foi descartado, como o Renato falou. E ele, semana passada contra o São Paulo, na hora da parada técnica, que o Dorival estava com a prancheta falando com todo mundo, o grupo do Flamengo se fechou de costa ali, ele não conseguia nem entrar. Não conseguia, não. Ele não conseguiu entrar. A televisão deixou bem claro, mostrou claramente. Não dá para brigar com a imagem. Isso eu aprendi na TV Globo. Não adianta chegar e falar assim, não, aquilo foi... Ele falou com os caras. Não falou. Os caras não quiseram ele no grupo, viraram as costas para ele. Quem vai passar, então, força mental para os jogadores? Entre eles, não dá. Porque está todo mundo para baixo. Tem que ter alguém superior, né, que seria o treinador, para acalmar, falar assim, gente, esquece esses caras lá fora, vamos pensar só na gente aqui, vamos treinar, pensar na final, vamos ganhar esse jogo, nós temos time para isso, blá, 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 blá. É o treinador. O Flamengo não tem nada, gente. Agora, do lado do São Paulo, rapidamente, é assim, eu acho que o São Paulo vai fazer uma partida como fez contra o Corinthians e como fez contra todos os outros. Mesmo na derrota nos pênaltis para a LDU, o São Paulo ganhou o jogo. São Paulo ganhou o jogo da LDU, São Paulo ganhou o jogo do São Lourenço, tendo que se impor. O São Paulo está conseguindo se impor nesses jogos decisivos no Morumbi. O São Paulo adquiriu uma personalidade. Esse grupo, não é o clube, a história do São Paulo é gigantesca. O clube tem peso, sabe? Mas esse grupo de jogadores, eles adquiriram uma personalidade e de segurança, de confiança, de conseguir vencer esses jogos, né, no Morumbi. A única diferença que tem nesse jogo, que eu não sei se pode atrapalhar, mas tem que tomar cuidado, é o seguinte: o São Paulo, todos os jogos que ele amassou no Morumbi, ele teve que inverter o resultado. Dessa vez ele não precisa inverter. Ele não precisa inverter. E aí, às vezes, quebra um psicológico, quebra o lado mental do jogador, que está acostumado a sempre ter que remontar, né, ter que inverter o resultado, por isso que atropela. Mas eu acho que o Dorival sabe trabalhar bem a cabeça dos caras. Eu vejo o São Paulo muito favorito, tá? Eu acho muito difícil o São Paulo perder o título.